Olá! Olá, meus queridos amigos! Olá, meus amados e queridos irmãos! Família abençoada do YouTube! Eis-me aqui, Anderson Paz de Deus, do Ministério Pés Descalços. Pois vamos a mais uma pregação da Palavra de Deus, mais uma pregação do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de vida, o Evangelho de Espírito, o Evangelho de amor, o Evangelho da salvação eterna. E hoje, meus irmãos, nós vamos começar aqui um novo quadro, né? Nós vamos começar aqui, né, um novo quadro em que estaremos aqui todos os dias pregando a palavra de Deus, né, trazendo a vocês sempre mais mensagens sobre o Evangelho da Graça. Então, o quadro vai se chamar 30 Minutos da Graça. 30 Minutos da Graça. Então, eu peço aos irmãos que, né, assistam aí sempre, né, esteja sempre conosco, né, e receba aí, né, as mensagens todos os dias. Então, antes, né, do tema, né, que nós vamos abordar hoje, eu peço então aos irmãos, né, que dê o seu like, faça o seu comentário, ative o sino das notificações e compartilhe aí, né, os nossos vídeos, compartilhe os nossos estudos, né, e peço vocês também que se inscreva aí no nosso canal para que você, meu irmão, venha nos ajudar a continuarmos com este trabalho, do Evangelho, né, da graça de Deus, de maneira que possamos anunciar esta palavra, né, evangelizar os nossos irmãos em toda a terra, em todo o mundo, por meio aqui do YouTube, né, para anunciarmos as boas novas de salvação a todos aqueles que, tendo a fé, as quais, né, receberam aí este dom, né, pela graça de Deus, né, e então também ao receberem a mensagem sejam aí conduzidos a se converterem, a receberem Jesus como único Senhor e Salvador e sejam direcionados pelo bom pastor ao reino de Deus para a vida eterna. Então, meus irmãos, ajude aí, se inscreva no nosso canal e participe, né? Participe aí do nosso trabalho, né, aqui, do nosso novo quadro 30 Minutos da Graça. Então, irmãos, vamos lá? Bom, o tema de hoje é o fim dos tempos. Sim, meus irmãos, o tema de hoje é o fim dos tempos, onde nós vamos falar aqui um pouquinho sobre, né, essa questão a qual, irmãos amados, infelizmente, né, nós já estamos vivendo, né, esse tempo, o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, profetizou lá no Monte das Oliveiras, quando ele, estando aqui na sua missão na terra, né, quando ele, estando aí, manifestado como carne, né, que como um homem esteve entre nós, né, ele então, cumprindo a sua missão, anunciou o reino de Deus, o qual já está na terra, né, e as boas novas de salvação a todos aqueles que nele crê. E, irmãos amados, quando o nosso Senhor fala sobre essas questões, né, nas quais ele fala inclusive das profecias, as quais iriam aí, né, se cumprir, né, quando ele falava dos sinais dessas profecias, né, as quais nós estamos vivendo, né, que são aí os rumores de guerra, e as guerras estão aí em toda parte, em todo o mundo, pois infelizmente em todo o país, como principalmente hoje, né, estamos assistindo aí esta guerra da Ucrânia, tem tido aí diversas guerras, assim como também
o Senhor profetizou sobre a fome, né? A fome que infelizmente tem assolado também muitos países, em que temos visto aí os nossos irmãos, né, sendo aí, né, atingidos por esse mal, onde muitos estão passando fome, muitos estão vivendo aí a sofrer necessidades com a falta do alimento. E a fome que também mata e tem matado a muitos. Também, né, nós vamos recordar que Cristo falou sobre pestes, né? As pestes que na verdade são as enfermidades, as doenças, das muitas pandemias, né, que estão aí assolando a terra e o mundo, e durante muito tempo, né, durante décadas, nas quais inclusive nós sofremos uma das piores, que foi aí a pandemia que vivemos com esse vírus aí, né, do Covid-19, o qual inclusive vem se mutando, né, vem se mutando ao ponto de termos tido aí há poucos dias, né, notícias de que ele continua atingindo a muitos e até mesmo matando, né, que depois do Ômicron, né, que foi uma das mutações que ele sofreu, agora tem aí o tal do Eris, né, que é uma das mutações do Covid, que já está aí, né, infelizmente, contaminando a muitos em alguns países e até mesmo já está aqui no nosso Brasil. Sim, já está no nosso Brasil e já está até mesmo matando. Então, isso faz parte da profecia, bem como o esfriamento do amor devido à iniquidade. O homem, a humanidade, né, o ser humano não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais respeito, né, não tem mais empatia com os seus, com os seus semelhantes, pois não cumprem a ordenança de Cristo que disse: amai o seu semelhante como a ti mesmo. Pois, infelizmente, não amam nem a Deus, né? Porque se amassem verdadeiramente a Deus, eles teriam temor de Deus e não praticariam tantos males, tantos crimes como nós temos visto aí. Temos visto muitos irmãos perdendo a vida, pois a violência, está aí, um mal terrível, cada dia mais crescendo, aonde o povo está aí clamando por paz e por segurança. Isso que também faz parte da profecia. Nós temos também na profecia a apostasia do fim dos tempos, o qual o Senhor Jesus Cristo fala sobre essa apostasia e que o apóstolo Paulo, ele confirma, na mensagem que nós vamos abordar hoje aqui, que ele diz sobre a vinda de Cristo Jesus, sobre o fim dos tempos e inclusive fala do anticristo, que é o desolador, o assolador, no qual o nosso Senhor Jesus Cristo também profetizou, que seria aquele que é um homem, é um homem que já está operando, que já está aí, agindo para que logo, logo se apresente. Então, irmãos, vamos juntos neste tema, que é aí um tema muito importante para o alerta, para o despertar de todos os nossos irmãos, de toda a humanidade. Então, eu falei aqui sobre alguns, alguma das profecias, que o Senhor falou, Jesus profetizou, e agora nós vamos seguindo aí a mensagem, Então, irmãos amados, que estão aí comigo nesse momento, eu peço que tire aí, pelo menos aí, alguns minutos, para que você medite comigo sobre a mensagem a qual nós vamos agora meditar, abordar. Então, peguem, se possível, aí as suas Bíblias, e abram aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2
a Tessalonicenses, no Novo Testamento, que é uma das cartas do apóstolo Paulo às igrejas gentílicas de Tessalônica. Vamos então, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 16. Pois precisamos, irmãos, abordar todo este contexto da mensagem, pois não vou aqui isolar versículos, porque precisamos, mergulhar na mensagem e entender o que, a carta de Paulo falava à igreja, gentílica, e vem falar a nós nos dias de hoje. Nós que somos gentios, que nós não somos israelitas, nós não somos judeus, e esta mensagem é também para todos nós, os quais, após a ressurreição de Cristo, nós fomos feitos um só povo, uma só nação, aquela separação que havia entre judeus e gentios, que éramos considerados inclusive estrangeiros, forasteiros, que estávamos fora do reino de Deus. Hoje, por meio da fé, pela graça de Deus, somos também filhos de Abraão, porque fomos adotados por Cristo Jesus, e somos também, justos, os eleitos, os escolhidos que têm um chamado. Então, vamos à palavra. Aqui nessa mensagem tem um título em que o apóstolo Paulo fala da vinda de Cristo, a qual será precedida da manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movamos facilmente, do nosso entendimento, nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não se lembram de que estas coisas, vos dizia Cristo quando ainda estavam convosco? E agora vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam
o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por todos vós, irmãos amados do Senhor, por ter, Deus vos elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e de fé e da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançarem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam firmes, irmãos, e retenham as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos amados, santos, eleitos, pedras vivas, mais que vencedores em Cristo Jesus, abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aqueles que tendo a fé, a qual receberam pela graça de Deus, irmãos amados, esta mensagem de hoje nos traz então, aí um esclarecimento sobre, o fim dos tempos. E que, como eu disse aqui no princípio, já é o que nós estamos vivendo. Porque nós estamos nesse tempo. Esta mensagem aqui de Paulo, tanto quanto a mensagem que Cristo profetizou no Monte das Oliveiras, já tem muitos anos, aqui foi, pregada, que foi anunciada, aqueles que, estando ali, no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, ouviram esta mensagem. E hoje, após mais de 2.000, 3.000 e poucos anos, estamos seguindo já no tempo que o Senhor profetizou, o qual é agora, o qual esse tempo é hoje. Esse tempo é agora. Esse tempo já é o que nós estamos vivendo. Pois temos visto aí os sinais que foi profetizado, o qual nós temos visto todo, o mundo, infelizmente, num terrível caos, vivendo uma terrível destruição, aonde temos visto catástrofes diversas, aonde tem matado muitos irmãos e, além de muitos estão sendo mortos, também temos visto muitos irmãos perdendo tudo, estando desabrigados, vivendo aí, infelizmente, em terríveis dificuldades, pois já são dias de dores, são dias de aflições que já a humanidade está vivendo. E juntamente a isso, fora os outros acontecimentos que presenciamos, como a violência, como a falta de amor, de uns para com os outros, onde muitos têm se colocado aí a guerrear, a brigar, a se aborrecerem uns aos outros, e assim temos vivido. O pecado aumentando mais e mais, aonde o ser humano continua vivendo na prática da iniquidade,
aonde, sabe, a terra, né, o homem está, sabe, vivendo dia após dia na perdição, pois não tem o temor de Deus. Não há temor. E vemos então que já estamos vivendo esses momentos que já são aí decisivos, que já está nos apontando, nos mostrando que Jesus Cristo está voltando. E precisamos também despertar. Vamos voltar aqui à palavra. Por quê? Porque há algo que Paulo fala aqui, que antes da vinda de Cristo, será necessário que se manifeste o anticristo, aquele o qual, né, vai aí se apresentar logo logo, aquele que, como a palavra aqui está dizendo, né, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, o qual, né, já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então esse é o anticristo. Esse é aquele o qual está aí, sabe, se articulando, está, sabe, operando, como diz aqui a palavra, e ele está se fortalecendo cada vez mais e já está aí praticamente liderando todos os povos, né, do mundo, né, os países deste mundo, né? E nós precisamos estar atento a isso. E antes que ele surja, há outra coisa que Paulo também diz nesta palavra, quando ele diz que, né, de maneira nenhuma ninguém nos engane, porque a vinda de Cristo, né, será, né, depende dessa coisa que está já acontecendo, né, que é a apostasia. Né? Apostasia, que significa que muitos que ainda que tendo fé em Deus, que muitos que ainda crendo em Cristo Jesus, irão aí, né, se apostatar, ou seja, renunciar à sua fé, né? E ao renunciar à sua fé, vão trocar a glória de Deus para se colocar a buscar aí soluções, né, nas suas vidas físicas e materiais, né, em ídolos, imagens, em religiões e até mesmo no próprio homem, o qual, na figura do anticristo, quando se manifestar, muitos, infelizmente, vão se render a ele. Porque, como diz aqui a palavra, né, no versículo 9, esse que vem, né, segundo a eficácia de Satanás, ele com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, ou seja, vai realizar aí sinais, maravilhas, né? O mundo, a terra, do jeito que ela está aí, né, em assolação já, né, o ser humano vivendo um total desespero, né, vendo as coisas cada vez piorar, né, o que ele vai acontecer? Ele vai surgir como até mesmo um salvador, né? Ele vai surgir aí como aquele que vem para resolver, né, solucionar os problemas da terra e do mundo e da humanidade. Porque todos estarão tão desesperados, todos estarão tão vulneráveis, estarão nas suas mãos. E quando ele operar aí, né, de maneira que ao se manifestar, vai vir, né, se colocando como aquele que vai trazer a solução de tantos problemas, aquele que vai se colocar como até mesmo um salvador, né, ele vai até se assentar no trono de Deus. Então, muitos irão, né, se colocar aí nas suas mãos. É como diz o livro de Daniel, né, que ali muitos farão com ele acordos, né,
serão feitos tratados, né? O que, irmão amado, estando nós já vivendo a apostasia, porque já estamos vivendo esta apostasia, infelizmente muitos já estão renunciando aí a sua fé, abandonando, né, verdadeiramente a sua crença em Deus, em Cristo, né? Infelizmente, ele já está agindo e já estão sendo feitos acordos. Já estão sendo feitos por aí diversos tratados. É só observarmos aí o movimento, né, das coisas que estão acontecendo na terra e no mundo, né, governamentais. Porque ele é um homem. É um homem que, inclusive, volta a dizer, já está liderando, né, a terra e o mundo e já está poderoso, né? Já está aí, já no ranking, né, de liderar todos os países da terra e do mundo. E nós, irmãos amados, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar urgentemente, porque infelizmente quando isso se der, haverá também uma grande perseguição ao povo da fé. Haverá uma grande perseguição àqueles que creem em Cristo Jesus, àqueles que creem em Deus, porque vai então, né, se confirmar o que o apóstolo Paulo diz aqui nesta palavra de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que ele é aquele o qual é o homem do pecado, né? O qual é o filho da perdição. E no versículo 4 diz que ele se opõe e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ou seja, contra tudo que provém de Deus e contra todos que até adora a Deus, adora a Cristo Jesus. E ele, com o poder, né, de estar ali liderando, ele vai sentar até mesmo, né, como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E vai ser aí, como eu disse, que ele vai enganar a muitos, como diz aqui a palavra, e infelizmente, por muitos se deixarem levar por esse engano, Deus vai permitir que muitos sejam levados a esse erro. Como diz aqui, né, a palavra no versículo 10, que ele com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então, quem são esses os que perecem? São esses que, infelizmente, né, estão se apostatando da fé, juntamente com outros que até mesmo não crendo em Jesus, não aceitando, não recebendo Jesus como o único Senhor e Salvador, infelizmente estão mortos espirituais, porque não tendo Cristo, não estando convertido ao Evangelho, não têm a vida verdadeira, não estão batizados no Espírito Santo. Então são estes os que perecem, né? Os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E quem é o amor da verdade? É Cristo Jesus. É a graça de Deus. Não receberam Jesus como o único Senhor e Salvador. E infelizmente até os que receberam vão se apostatar e já estão muitos abandonando a sua fé em Cristo, em Deus, para se buscar, né, no mundo físico e material soluções para seus problemas, para suas questões. E infelizmente Deus permitirá que caiam neste erro, para que creiam no anticristo, na mentira, e assim, infelizmente, serão julgados no grande dia da volta de Cristo Jesus. Mas aqueles que nele creem, aqueles que, como Cristo Jesus, forem, né, perseverantes até o final, esses sim serão salvos. Por isso, como disse aqui o apóstolo Paulo, irmãos amados, vocês que são da fé, os quais receberam pela graça de Deus, os quais
por meio da graça são os eleitos, que tem um chamado santo, uma vocação. Você que sabe que tem esse chamado no seu coração, que ainda não se converteu, converta-se o quanto antes. E você que está convertido, busque estar firme em Cristo, se entregue a Jesus, receba Jesus verdadeiramente na sua vida, esteja convertido a Cristo Jesus e não a homens. E se mantenham firmes, perseverantes até o final, porque esses serão salvos. Porque já estamos na apostasia e o anticristo logo, logo vai se apresentar. Desperte. Desperte que ele já está trabalhando. E logo, logo, volto a dizer, vai surgir, vai se manifestar. Então, irmãos, esta é a mensagem de hoje, do nosso novo quadro, 30 minutos da graça. Então, irmãos, mais uma vez eu peço, curta, dê o seu like, ative o sino da notificação, comente e compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal do nosso Ministério Pés Descalços. Fique com Deus, graça e paz.